Será que você tem mão boa para planta? Ou você já ouviu essa expressão, fulano não tem mão boa para planta? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Fiquem à vontade para estar interagindo conosco. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um assunto que eu cresci ouvindo as pessoas falando que fulano não tinha mão boa para planta, ou que fulano tem a mão boa para planta, e muitas das vezes até nós mesmos falamos, eu não tenho mão boa para essa planta. Quem nunca falou essa expressão? Quem nunca disse isso, né? E eu fico pensando, eu estava pensando esses dias, e eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha dessa expressão? Você acha que existe pessoas que têm mão boa para planta? Existem pessoas que não têm mão para planta? É sobre isso que nós vamos conversar. Sejam todos muito bem-vindos. Fique à vontade para deixar a sua opinião e para expressar a sua opinião. Ela é muito bem-vinda, tá? Então, gente, eu estava conversando com uma amiga a respeito disso, que às vezes até nós mesmos falamos assim, eu vou desistir dessa planta porque eu não tenho mão para essa planta. E eu parei para pensar sobre isso e cheguei a uma conclusão. E eu acho que, na verdade, existe uma série de fatores que colaboram para o seu sucesso no cultivo daquela planta ou para o seu fracasso. Certo é que existem plantas que a gente demora a acertar no cultivo, como é o caso dos colares, coração emaranhado. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu demorei muito. Na verdade, desde o começo do meu cultivo eu nunca desisti. E hoje eu consegui acertar com eles e eu cultivo os colares e o coração emaranhado. Mas o que eu tiro de proveito e de lição disso? Eu entendo que existe uma série de fatores que vão cooperar para você ter sucesso, e muitas situações vai, às vezes, atrapalhar ou vai impedir que aquela planta se desenvolva no seu cultivo. O primeiro exemplo é o seguinte: às vezes eu compro uma planta pela internet, ela vem de um local onde o clima é diferente. Olha ele prestando atenção. Rodolfo. Ei, Rodolfo. Ei, mamãe. Esse menino, o que você tá caçando? Ei, meu amor, o que você veio fazer aqui? Ele gosta muito de ficar aqui. E aí você compra uma planta, ela vem de um local com um clima diferente, a forma de cultivo dela é totalmente diferente da sua, e aí o substrato, enfim, até essa planta, só o trajeto que ela faz, a viagem que ela faz, a planta já sofre um estresse. Quando ela chega na nossa casa, a gente precisa adaptá-la ao nosso clima, ao nosso cultivo. E muitas das vezes, aquela planta, ela vai se adaptar. Outras vezes, ela não vai se adaptar. Existem plantas que são mais sensíveis. Existem plantas que são mais suscetíveis a fungos, a pragas. Então, eu acho que não existe mão boa ou mão ruim para a planta. Eu acho que o que existe é
você tentar com uma planta, tentar adaptá-la ao seu cultivo, tentar adaptá-la ao seu clima. Talvez ela vá se acostumar e talvez não. Por quê? Porque as plantas, algumas plantas, por exemplo, eu estava ouvindo o botânico do apartamento dizer que os eônios são plantas originárias das Ilhas Canárias. Então são plantas que gostam de um clima mais frio, mais fresco. E muitas das vezes no Nordeste, em locais bem quentes, talvez ela não vai tão bem. Outras plantas, como por exemplo a orquídea cimbídio. Aqui no Espírito Santo, eu já comprei cimbídio várias vezes. Ela nunca floresceu e nem vai florescer, porque ela é uma orquídea que ela gosta de locais mais frios, locais que caem até neve, como no sul. Eu tenho uma amiga chamada Hilda Karpiski, do canal Meu Paraíso Verde. Ela tem muita cimbídio e tem nevada lá. Todo ano as plantas dela florescem, porque são plantas de ambiente frio. Então eu já sei que essa planta não vai se adaptar com o meu cultivo. Não que eu não tenha mão boa para planta, é porque ela é de um ambiente mais frio. Então esse também é um dos fatores que coopera para que eu não tenha sucesso com a planta. Outro fator que as pessoas, muitas vezes eu conheço pessoas assim. A pessoa vem na sua casa, vê o seu jardim lindo, pede a muda da planta. Aí o que ela faz? Suculenta é planta para quem não tem tempo, para quem não quer ter trabalho, e deixa a planta lá. A planta vai encher de cochonilha, vai encher de nematóides, a planta vai se desidratar ou vai ter podridão de raiz. Quando a pessoa vai olhar, a planta está morta. Não é porque ela não tem mão boa para a planta. Isso significa que ela não teve o cuidado necessário com a planta. Então, na minha opinião, não existe pessoas que têm mão boa ou pessoas que têm mão ruim para a planta. Existem esses fatores que colaboram para o sucesso ou para o fracasso do nosso cultivo. Primeiro fator, o clima. Adaptação. Talvez ela vai demorar a se adaptar, talvez ela nem vai se adaptar, talvez ela não vai morrer, mas ela não vai se desenvolver tão bem. Aí você olha a foto do seu amigo que vendeu para você, a planta está gigantesca, linda, e a sua toda mirradinha. O cultivo dele é diferente e já tem planta que se adapta ao seu cultivo. E ela vai crescer lindamente, vai ficar maravilhosa e vai te dar muito prazer. Para mim esse é um fator. A forma de cultivar vai garantir o seu sucesso. O clima também pode influencia e muito. O outro fator, plantas que realmente são de lugares mais frescos e plantas que realmente são de lugares mais quentes. Por exemplo, as epícias. Eu já troquei epícias com uma amiga que mora em São Paulo. Na época do frio, elas morrem. Por quê? Porque elas não gostam de geada, elas não gostam daquele lugar muito frio. Então, elas acabam morrendo. E aí as minhas amigas vão usar essa expressão. Eu acho linda epícia, mas eu não tenho mão boa para epícia. Não é que você não tem mão boa para epícia. A epícia não se acostumou. Enquanto o seu clima aí estava quente, ela estava linda. Quando chegou a geada, ela morreu. Porque ela gosta de lugar quente. A mesma coisa são as begônias. E eu quero deixar essa pergunta para você.
Você acha que existe pessoas que têm mão boa para planta? A minha avó, todo mundo falava: Dona Madalena tem uma mão boa para planta, tem um dedo verde. Toda planta que ela põe a mão desenvolve, fica bonita. Realmente era verdade. Mas a minha avó cultivava as plantas, molhava com água de poço. Minha avó, ela sabia a época de tirar as mudas, mesmo não tendo tecnologia para ajudá-la. A experiência do cultivo com a planta do dia a dia ensinou isso para ela. Então as pessoas diziam que ela tinha mão boa. Eu ouço muito isso. Pessoas que vêm aqui para comprar plantas e diz: ah, essa eu não vou levar, porque essa eu não tenho mão boa. É muito difícil desistir de uma planta. Eu só desisto mesmo quando eu sei que ela não vai se adaptar com o clima quente aqui do Espírito Santo. Gente, esse é o vídeo de hoje. E eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha? Existem pessoas que têm mão boa para planta? Existem pessoas que não têm mão para planta? Ou vocês acham que também existe uma série de fatores que vão colaborar para o sucesso do cultivo, o sucesso ou fracasso, né? Porque a gente fica muito frustrada quando a gente compra uma planta e não consegue cultivar essa planta. E nos vídeos, nas fotos, a gente vê na casa das pessoas ela linda e maravilhosa, e a gente fala: ah, essa planta não gosta de mim. Talvez a planta não gosta do seu ambiente, que é muito quente ou que é muito frio. Quando a planta chega, sai de um local com um ambiente totalmente diferente, sofre um estresse enorme. Até ela se adaptar, ela vai demorar um tempo. Muitas vão se adaptar, mas algumas não vão se adaptar. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você curta, compartilhe, deixa aí o seu comentário e diz pra mim: existe alguma planta que você fala: eu não tenho mão para essa planta? Eu já falei também, eu falava que eu não tinha mão boa para os colares, para os coração emaranhado, e hoje eu insisti, estão aí. Então esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!